Olá, sejam bem-vindos a mais um Nerdologia. O meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga, pesquisadora e criadora de conteúdo de ciência na internet. E hoje contarei para vocês o que o Indiana Jones e os imperadores do Brasil têm de certa forma em comum. Vamos lá! Em 1981, estreou o primeiro filme do Indiana Jones, um corajoso arqueólogo interpretado por Harrison Ford. E entre um soco e outro, Indiana se apropria de artefatos antigos e os leva para instituições acadêmicas nos Estados Unidos, mas não antes de deixar um rastro de destruição em templos milenares. Embora pintado como herói, que até em determinado momento abre mão de um artefato para o bem de uma população local, tanto Indiana como tantos outros personagens do cinema possuem um ponto em comum: perpetuaram a ideia de uma arqueologia focada em uma caça a tesouros antigos. Outro detalhe frequente na franquia é a forma como populações nativas foram mostradas, sempre muito sujos ou como selvagens com hábitos bizarros. Quem não lembra do banquete com cérebro de macaco? Mesmo a sua mais famosa frase, "isso pertence ao museu", parece destacar uma boa intenção, mas o problema é, qual museu? Brian Noble, antropólogo da Universidade Dalhousie no Canadá, em seu texto Indiana Jones é uma caricatura do passado, explica que a sociedade ocidental tem a ideia de domínio público em relação à arqueologia, já que o Indiana encontra são coisas que podem pertencer a todos, mas isso não vale para os nativos, que acabam não tendo controle do que foi encontrado. Apesar de divertido, Indiana Jones representa um lado obscuro da história da arqueologia que prevaleceu até meados da década de 1920 e 1930, onde ela foi utilizada como uma das ferramentas para a expansão colonialista europeia. A ideia era que as potências da Europa não só se viam no direito de invadir regiões não brancas para pegar suas riquezas naturais e força humana, como também históricas, praticamente tomando sua identidade. E é aqui onde entra o Brasil, que, assim como Indiana Jones, não está na Europa, mas tentou de certa maneira imitar os países desse continente. Essa é uma história pouco contada, mas o imperador Dom Pedro I comprou, em 1827, um vasto grupo de artefatos datados da antiguidade egípcia. E décadas depois, o seu filho Dom Pedro II viajou 2 vezes para o Egito, e em uma dessas viagens ganhou um ataúde com uma múmia dentro. Foram essas coleções que mais tarde fizeram parte do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo em 2018 e teve 80% do seu acervo de mais de 20 milhões de itens destruído. O motivo para os imperadores daqui do Brasil terem se interessado por antiguidades egípcias não foi simplesmente uma mera curiosidade histórica. Naquela época, algumas potências europeias já estavam realizando explorações arqueológicas na África, mais especificamente no Egito. E essas explorações tinham como objetivo reunir curiosidades culturais, porque entre a elite era considerado algo muito chique ter artefatos egípcios em seus principais museus, ou em gabinetes de curiosidades particulares. E o Brasil, que poucos anos antes tinha deixado de ser colônia, queria se inserir de alguma maneira nesse mundo. Por outro lado, no Egito, essa busca pelos melhores artefatos deu início a uma corrida entre países europeus, onde sepulturas eram dinamitadas, templos deformados e múmias destruídas em busca das peças mais legais para serem vendidas. Essas corridas malucas da arqueologia foram até narradas com orgulho por exploradores famosos, a exemplo do italiano Giovanni Battista Belzoni, conhecido por sua perícia em entrar em tumbas e remover grandes estátuas de templos. Inclusive, existe uma grande possibilidade de que as peças egípcias compradas por Dom Pedro I tenham sido fruto dessas explorações do Belzoni. Aqui estou falando especificamente do Egito, porque foi um dos primeiros a ser visado e altamente cobiçado. Mas ao longo do século XVIII até meados do século XX, outras regiões africanas, asiáticas e daqui da América foram exploradas com intenções colonialistas. E os descendentes desses povos? Eles foram ignorados totalmente no processo, sendo retratados como selvagens e dignos de estudar sua própria história. Vocês assistiram à reprodução desse colonialismo e corrida maluca justamente em Indiana Jones. Mas, há décadas, a arqueologia tem sido uma ciência focada em entender o passado e dar voz para minorias, cujas histórias não foram representadas em livros. Não é à toa que muitos arqueólogos movem verdadeiros esforços para se desvincular da figura do Indiana Jones. Atualmente, muitos países, seguindo uma convenção da Unesco, proíbem que artefatos arqueológicos encontrados após a década de 1970 sejam comercializados, permitindo assim que eles sejam estudados em seu próprio local de origem.
O fantasma da exploração predatória de sítios arqueológicos, mesmo ocorrida há décadas, permanece. E muitos dos objetos que hoje fazem parte de algumas exposições são atualmente alvos de pedidos por devolução, ou seja, a repatriação, ou que não sejam mais expostos, como é o caso de alguns restos humanos. E o mais famoso pedido por repatriamento de um artefato arqueológico vem justamente do Egito, que há anos está solicitando a devolução de uma estátua de uma de suas rainhas, a Nefertiti, que viveu na atual Amarna há cerca de 3.300 anos. A estátua, que possui 49 centímetros de altura, foi feita com calcário pintado, gesso, cristal e cera, e foi descoberta por um arqueólogo alemão chamado Ludwig Borchardt, em 1912. Essa descoberta foi ocultada do governo egípcio, e a estátua foi retirada do país, sendo levada para a Alemanha, onde permanece até hoje, apesar dos vários pedidos de repatriamento. Quem acha que se as repatriações se tornarem populares, muitos museus seriam esvaziados, não se preocupe. Os países ou as comunidades normalmente pedem pela devolução de restos humanos e de artefatos bem específicos, como aqueles que contam algo muito importante sobre a história do local, os que foram retirados em circunstâncias problemáticas, a exemplo do tráfico de antiguidades, ou que possuem um grande valor espiritual. Alguns museus pelo mundo já têm feito isso, a exemplo do que ocorreu recentemente em Berlim, onde foi aprovado o retorno à Nigéria de artefatos saqueados do Palácio Real de Benin em 1897 por tropas britânicas. O Museu Metropolitano de Artes de Nova York também se prontificou a devolver para a Nigéria artefatos que foram retirados do país em circunstâncias pouco claras. A discussão sobre os repatriamentos está longe de terminar. No meu vídeo passado, O Iluminado e Outras Maldições do Cinema, teve-se comentário sugerindo que os filmes de terror citados seriam lições de moral, até porque mostram espíritos protegendo o seu lar, e que uma maldição só seria a consequência da invasão. O problema é que essas entidades sempre são mostradas como extremamente malignas, vindas de uma cultura selvagem e mortal. As vivências reais dessas culturas são simplesmente excluídas ou diminuídas nos filmes. O que prevalece é o estereótipo, criando uma separação entre o selvagem malvadão e os mocinhos. E também rolaram alguns comentários desse tipo, de que o vídeo foi raso porque não falei de sepulturas antigas que podem liberar doenças. É porque isso é um mito. Em raríssimas situações, como em corpos de animais encontrados no permafrost, vírus antigos sobrevivem em covas antigas, mas não em tumbas egípcias, por exemplo. Se tiver curiosidade sobre o assunto, veja o meu vídeo 59 sarcófagos lacrados encontrados no Egito, onde explico esse assunto em detalhes. Obrigada por assistir a esse vídeo, e na descrição deixarei algumas dicas de leituras para quem quiser se aprofundar mais nesse tema. E no meu canal, o Arqueologia pelo Mundo, explico algumas descobertas arqueológicas recentes passo a passo. Se cuidem e até mais!